Bem, senhores, boa noite para mais um evento Ágora Romana dos associados da Sociedade Filantrópica Res Publica. Nós estamos aqui reunidos em nossa quarta edição trimestral, que busca congregar os associados, fazer com que eles tenham maior contato com as atividades da Sociedade Filantrópica e que nós possamos realmente engajar aqueles que se associaram e aqueles que tiverem interesse nos projetos que estamos desenvolvendo. Meu nome é Victor Luneta, para quem não conhece, eu sou presidente da Sociedade Filantrópica. O tema desse trimestre é retorno às origens. Nós colocamos aqui na chamada do evento 3 pontos fundamentais. O primeiro deles é ética na prática. Segundo, projetos em andamento, e o terceiro, perspectivas para o ano de 2024. E esses 3 elementos, eles conversam com um retorno às origens, no sentido de que nós queremos deixar bem claro qual é o propósito da Sociedade Filantrópica, que, embora ela tenha uma ação multifacetada, ela possui um norte principal, que é a questão principiológica, a questão ética. Assim sendo, é importante nós sempre lembrarmos, assim como uma empresa tem seu quadro de valores, né, missão, valores, todos esses elementos que são fundamentais para que os integrantes dessa organização estejam efetivamente alinhados com o propósito dela, nós também temos que fazer isso. E se nós falamos sobre ética, mais ainda. Aí é fundamental que nós façamos, pois, do contrário, as pessoas podem deixar de recordar por que nós estamos aqui reunidos. Hoje é dia 27 de fevereiro de 2024, estamos iniciando às 19h09 e o nosso encontro está sendo online sobre a própria Sociedade Filantrópica. Para aqueles que não a conhecem, a Res Publica é um think tank, inicialmente, né? Suas características, ele não possui fins lucrativos, é uma sociedade apolítica, apartidária, autônoma e laica. Então, autônoma no sentido de que não dependemos de terceiros, sejam eles entes privados ou governamentais, e laica no sentido de que todos os credos ou a ausência deles é bem-vinda. A nossa missão institucional é o estudo sobre princípios e valores civilizacionais basilares para que nós possamos sempre trazê-los para projetos e fazer com que a nossa sociedade possa deles desfrutar. Uma visão para a Res Publica de futuro é o desenvolvimento de ações que conduzam ao florescimento da ética em toda a sociedade. Sociedade lato sensu, não apenas na nossa sociedade filantrópica. E os valores são a verdade, o conhecimento, o equilíbrio e a fortitude. Quando nós falamos sobre retorno à ética, nós estamos retornando para o quê e de que forma? Será que nós estamos fazendo um retorno na biologia? Será que estamos remontando ao que efetivamente o nosso povo traz de herança? Estamos falando sobre geografia? Estamos falando de uma localidade onde nós estivemos organizados e onde nós efetivamente nos fixamos ao longo do tempo e os nossos antepassados estiveram? Esse é nosso interesse? Seria uma herança histórica para falar sobre o que ocorreu em dado momento e nos orgulharmos disso e valorizarmos esses assuntos que podem ser tanto para o bem quanto para o mal, né? Então, talvez não seja essa a resposta. Herança cultural, onde esses elementos históricos, geográficos e muitas vezes biológicos vão convergir com uma série de acontecimentos e com características daquele povo? Ou seria de propósito? Efetivamente, o que existe de convergência entre tudo isso? De ideologia, de pensamentos e de elementos que tragam um ponto em comum, não apenas daqueles que vêm da mesma herança genética, ou do mesmo local, ou da mesma história, né, fixada no tempo, ou de uma mesma cultura, mas aqueles que efetivamente as reúnam em torno de valores que façam sentido. Então, a conclusão é que o nosso liame é a ética. Então, é aquela que nos faz alcançar objetivos específicos e que vai ter elementos que são comuns a todos esses. Até porque esses são elementos que, de fato, congregam as pessoas e congregaram os povos, porém, que, na nossa visão, não são ideais, pois já levaram a abusos. Se nós falarmos sobre biologia, podemos falar sobre a eugenia de
Hitler. Se nós falarmos sobre geografia, quantas guerras não foram instigadas e prolongadas e causadas por conta da questão do domínio de território? E assim por aí vai, elementos que possuem falhas intrínsecas e que podem conduzir as pessoas a percepções falsas sobre a realidade. Os nossos valores, para aqueles que já nos acompanham ou que são associados há mais tempo, tiveram uma pequena alteração. Então, efetivamente, onde nós tínhamos a razão como segundo dos princípios, princípio muito forte, muito importante, o conhecimento ele não vem apenas do raciocínio lógico ou dedutivo, ele vem de um somatório de experiências. Então, a ciência seria efetivamente conhecimento, a sabedoria. Então, nós alteramos razão por conhecimento. Falando sobre princípios éticos, e aí existem os mais diversos, né? Existe um fenômeno chamado etnocentrismo, e quem estava na terceira ágora, nós conversamos a respeito disso. E existe uma crítica muito grande realizada contra o etnocentrismo, onde, para alguns, ele existe apenas para marginalizar e segregar outros povos. Nós temos uma visão ligeiramente diferente. Uma visão onde a tendência a observar o mundo desde a perspectiva particular, ela pode sim ser comparada. Ela pode, de fato, ser algo que traz benefícios àqueles que observam, sem preconceitos. Então, essa comparação entre culturas e filosofias de pensamento e modos de atuação, nós não vemos isso como algo nocivo. A comparação ela é possível, ela é viável, e se existe verdade naquilo que está sendo proposto, no intuito de achar as melhores soluções dentro de um conjunto de princípios, eles podem ser comparados e eles podem dar resultados melhores ou piores. Tanto é que muito das nossas inspirações dentro da sociedade filantrópica são as civilizações clássicas, Grécia, Roma, tantas outras que certamente somaram com seu cabedal de conhecimento, trazendo pontos de partida para nós podermos alcançar os objetivos da atual sociedade. Então, assim como existem esses princípios que enlaçam culturas inteiras, existe a valoração ética individual. Então as pessoas também têm seus valores, sua moralidade. Isso é muito individual e comumente as pessoas não percebem isso, mas elas carregam dentro de si essa constante valoração. Então elas pertencem a determinada fé, pertencem a determinado país, muitas vezes a mais de uma nacionalidade, pertencem a clubes, a organizações desportivas, sociais, educacionais, escolas de pensamento, e elas são universos dentro de cada uma delas. Portanto, é natural que exista uma valoração ética distinta entre as pessoas. Então, efetivamente, tudo que acontece ao redor é baseado na convicção dessas pessoas, a forma como elas leem isso, como elas interpretam isso, que vão se converter em ações. E aí é que é importante a gente entender. Estamos retornando às origens para quê? Para nós realizarmos ações como, recentemente, uma amiga fez uma analogia, e até essa cena existe no filme Beleza Americana, não sei se vocês assistiram, mas uma sacola ao vento. E aí fazem até uma poesia com a situação, como sendo uma cena muito bonita, muito plástica. Mas será que nós queremos ser como sacolas, como pedaços de papel ao vento? Ou nós queremos ter um norte, onde nossas ações podem até oscilar e variar, dependendo do contexto, mas que nós, no nosso íntimo, sabemos o nosso norte, o nosso objetivo. Acredito que esse seja o caminho. E que esse norte também possa ser ajustado a partir das suas convicções e a partir daquilo que você começa a enxergar e perceber e aprender em valores já testados anteriormente que funcionam. Não há nada de errado nisso. Não há nada de errado de mudar de opinião. Então, esses conjuntos de entidades vão construindo a ética. Religiões, clubes, etnias, cidadanias, todos esses elementos efetivamente vão resultar na ética de cada um. Bem, e ética na prática, que foi uma das chamadas do nosso evento? O que isso significa? Muito se fala sobre ética, formas de agir. Mas como que isso acontece no dia a dia? Em primeiro lugar, nós já havíamos falado sobre essa dicotomia entre o que é individual e o que é coletivo. A moral, embora seja um termo muito intercambiável com ética, ela efetivamente tem uma acepção mais subjetiva,
Já a ética, como termo estanque, e embora nós flexibilizemos ela bastante, esse termo ele também é utilizado para discernir entre boas ou más ações. Ele é um termo, em tese, mais universalizante. Então, ele possui conexão com outros povos, com outras realidades, outros seres vivos. Nenhum animal gosta de sentir dor. Então, a questão da bondade, a questão do carinho, do cuidado, da atenção, seja com qual criatura isso possa acontecer, ele é universal, pois existem pontos de conexão entre seres humanos, entre animais. Então, esse é um exemplo de uma universalidade. Nós podemos falar de muitas outras. Porém, o nosso interesse científico é justamente achar aquelas que façam sentido para a condução de uma vida que, para o ser humano, faça sentido, tenha propósito e esteja efetivamente conectada a melhores resultados. Quando nós fizemos a nossa live sobre desobediência civil, nós falamos sobre o justnaturalismo, onde existe um ponto de partida originário, onde existe como que um direito natural, onde todos entendem que é injusto provocar uma agressão, onde todos entendem que aquela coletividade ela quer conviver da melhor forma dentro de normas que são universais. Então, a ética conversa mais com esses elementos que são universais. E aí o bom funcionamento não apenas de uma sociedade ou de uma civilização, mas de uma empresa também, de uma cooperativa, uma família, uma espécie. Todos esses grupos necessitam de padrões éticos. Do contrário, os seus integrantes não conseguem sequer se compreender, se entender. Eles não possuem conexão, razão em comum. E existe um sentido de desconexão, um sentido de desconformidade, e, eventualmente, esses grupos acabam se dissolvendo. Então, em última análise, essa falta desse norte, ou ele leva a fracassos e a não atingimento de objetivos, ou ele leva à sua dissolução. Nos sistemas de ética, falando de forma ainda mais aprofundada, e aí na teoria, que nós não precisamos ficar muito tempo, também as escolas são várias. Não existe apenas um conceito. Ele é universalizante, mas ele pode ser visto por prismas diferentes. Pode ser racionalista. Podemos ter o exemplo teleológico, onde ele vai entender a questão da ação, onde aquela ação vai nos conduzir. Podemos ver a teológica, onde as doutrinas religiosas vão falar sobre o que o divino traz como parâmetros. Podemos falar sobre a questão do dever, que é a deontologia, onde não apenas existe o bem ou o mal. O que existe é, eu devo fazer aquilo ou eu não devo fazer. Isso é muito prevalente na questão dos ofícios, das profissões. E quando isso não é respeitado nos códigos de ética das profissões, grandes problemas acontecem, como vamos falar adiante. Ou, por exemplo, a ética utilitarista, de John Stuart Mill, onde se aquela ação vai gerar o melhor resultado de realização de bem feito e de mesmo prazer para aqueles envolvidos, ela é, portanto, uma ética adequada. E aqui nós temos um dos seus expoentes, Benjamin Franklin, um dos Founding Fathers dos Estados Unidos, onde ele tinha um próprio código de moralidade que fora publicado em 13 pontos. E ele fazia parte desse entendimento de John Stuart Mill. Se nós formos falar sobre ética aplicada, que é um termo muito usado na academia, mas que eventualmente é bom evitá-lo até para não parecer academicismo, a ética nas organizações ela é muito importante. Então, houve uma pesquisa realizada pelo Centro pelo Desenvolvimento Econômico, com mais de 800 profissionais dos setores públicos, privado ou capital misto, e 90% dos respondentes, isso foi em 2015, disseram que ficariam silentes se testemunhassem conduta inapropriada de trabalho. 90%. E as pessoas pensam, isso é medo de retaliação. Sim, mas 66% das empresas oferecem ferramentas anônimas para essas denúncias acontecerem. Espera aí, existe alguma incongruência aí. Mas, dentre os motivos elencados, e, a meu ver, pessoal, vocês podem elocubrar sobre isso, em seguida eu posso passar o link, vocês podem ver essa pesquisa que saiu na revista Exame, porque possivelmente eles acreditavam que nenhuma medida corretiva seria tomada, portanto seria um trabalho em vão denunciar aqueles corruptos que lá estivessem na organização. Então nós percebemos que existe a questão particular de cada um, mas existe também uma questão cultural.
onde, em tese, as pessoas não querem se aborrecer. Isso no Brasil é muito comum. Nós temos também que 48% afirmam que os seus empregadores eles afirmam que eles dão contribuições impróprias para agentes governamentais, pelo menos uma vez ou outra, ou seja, metade, né? Entretanto, novamente uma estatística chocante, 97% desses profissionais não se manifestariam por medo de retaliação. Será que não falta uma visão um pouco mais ampla do que isso pode gerar? Será que as pessoas estão enxergando apenas a organização delas e não pensando que nas outras, as pessoas fazendo isso, elas próprias estão sendo atingidas? Muitas vezes a ética também é uma questão de se colocar no lugar do outro e de entender o que está acontecendo e as consequências que as suas ações vão gerar. E aí outras estatísticas, 59% das empresas mentem para os stakeholders, né, tanto clientes quanto fornecedores e outros com frequência, e 69% das empresas manipulam dados e informações financeiras para mascarar resultados, segundo os próprios funcionários. A questão da importância é fundamental, a importância da ética, conseguimos enxergar isso com clareza, mas, além disso, é importante também falar a verdade sobre aquilo que está sendo estudado. Ainda mais hoje em dia, nós estamos na era da pós-informação, onde dados são fundamentais, e nós vimos com a Lei Geral de Proteção de Dados e outras normativas internacionais a importância que isso vem sendo dada para as pessoas e o quanto isso mexe com a vida de todo mundo. E mesmo que as pessoas não saibam, mas isso é fundamental. Então, a ética também na estatística, na ciência de dados, não apenas para refletir essas tendências na direção da verdade, fazendo com que ajustes possam ser feitos no meio político, no meio organizacional, de governança, mas também para que as pessoas sejam respeitadas e que esses dados não virem mercadoria. A partir de uma educação difusa, não concentrada, não transformada em fábrica de mentes, mas uma educação que possa formar cidadãos de forma livre, não concentrada, a globalização, a internet, o próprio homeschooling tem um papel interessante nesse sentido e fazem com que as pessoas possam pensar melhor esses valores e escolher aqueles que, para eles, façam maior sentido. Um outro elemento que podemos falar sobre ética na prática são os contos, né? Os contos de infância, que são tão relevantes, as histórias para crianças. E existe uma em particular que é bastante interessante, que conta a história, é uma história oriental, que conta que um imperador, para escolher o seu sucessor, buscou realizar um teste, um concurso onde crianças de todo o reino receberiam sementes por ele dadas, para que, ao longo de um longo ano, pudessem cultivá-las e quem trouxesse a planta mais bem cuidada teria as chaves do reino e seria o seu futuro sucessor. Pois existia um jovem garoto que era jardineiro e ele ficou muito feliz, muito empolgado, ele era de origem muito humilde, e ele falou com seu pai: papai, eu vou participar, eu estou muito feliz. As sementes foram distribuídas, ele recebeu uma das sementes e durante um ano foi tratando e cuidando delas. Sendo que ele adubava a terra, ele usava água dos riachos mais puros, ele tentava trazer exposição à luz solar, fazia todos os processos que ele já estava mais do que acostumado a realizar e nada acontecia. Ele foi esmorecendo, foi perdendo a vontade, observou que alguns dos seus coleguinhas já tinham frutos que estavam desenvolvidos e estavam mostrando um desempenho muito superior ao dele, e foi ficando triste até que, quando passado um ano, no seu vaso só existia terra e mais nada, e a semente apodrecida no fundo, nada aconteceu. E ele quase não foi ao encontro do rei, só que o seu pai o estimulou, disse: não, meu filho, você deve ir, porque você sabe do seu potencial, você sabe do que você é capaz, e o que nós temos que fazer é dar o melhor. E se nós não conseguirmos, nós temos que entender essa situação. A vida ela é feita de vitórias e derrotas, mas o importante é nós estarmos cientes e felizes com nós mesmos e com aquilo que nós fizemos. Tá? Isso vai ter sido uma aventura para você e está tudo bem. Então ele foi. Você tem razão, papai, isso é um bom princípio. Ele levou. Todas as crianças levaram, e no dia da apresentação para o imperador, as crianças com mais variadas flores, lindas, germinadas, de cores diferentes, exuberantes, cada uma delas ia apresentando, ao que o monarca observava com serenidade, mas de forma impassível, não tinha reação. E por último, aquele menino cabisbaixo
que foi efetivamente o único que não conseguiu germinar planta nem flor nenhuma, o monarca chamou a sua presença e disse: queria saber a sua história. Ao que o menino contou, quase que em prantos, e dizendo que ele deu o melhor de si, que ele tentou, que ele pedia perdão, mas infelizmente ele não conseguiu fazer aquela flor, aquela planta germinar. Ao que o imperador mandou parar todo o evento e disse para todas as crianças irem embora, porque apenas aquela que não tinha conseguido germinar, porque afinal ele havia dado apenas sementes queimadas para todos os participantes, é quem efetivamente deveria conduzir o futuro de uma nação. Aquele que tem compromisso com a verdade, aquele que recebe uma missão e que efetivamente vai até o fim, não importando as consequências. Isso mostra o valor que é dado àquela cultura, de onde essa história surgiu, esse conto surgiu, a verdade, e como ela é importante na confiança que começa na família e que passa com os seus amigos e as pessoas, e efetivamente chegando a empresas e chegando à condução de um país, uma nação, naquele caso, no império. Então, acredito ser uma história muito bonita, que ela traz um aprendizado muito importante, não apenas para jovens. Acredito que muitos adultos hoje precisem ouvir isso e entender que a pureza e a conexão com o propósito originário é o que existe de mais importante nas relações humanas. São efetivamente apenas os outros que nós temos para essa troca. Queria encerrar falando sobre esse tema. Pessoalmente, eu comecei a entender a importância da ética, em particular a ética profissional, com uma ocorrência muito grave, muito pesada na minha família. Quando o meu pai, doente, foi recebido em algumas instituições médicas, em onde nós víamos com clareza a diferença entre aqueles que realizavam seu trabalho de forma atenta, cuidadosa, carinhosa, verdadeiramente engajada com a missão e com o dom do médico, ou do enfermeiro, ou do profissional de administração que está cuidando do atendimento, ou da telefonista, ou da moça da limpeza, porque no final todos trabalham em torno da mesma missão, que é fazer aquela instituição funcionar bem. E como isso fez diferença? Como isso fez diferença para bem ou para mal? Aqueles que realizavam o seu trabalho e que efetivamente estavam conectados à missão ética, como eles ajudaram meu pai e fizeram com que ele tivesse mais um pouco de conforto e que ele pudesse ser agraciado com aquilo que aqueles profissionais recebiam para fazer. Mas que muitas vezes as pessoas perdem a noção do que é e perdem a importância por não estarem atentos ao código ético daquela profissão, daquela instituição, daquela realidade, e como aquilo faz a diferença na vida de outra pessoa. Vamos falar agora num tom talvez um pouco mais alegre, mas sempre chamando atenção para como a ética ela pode inspirar para o bem, como ela pode nos trazer lições valiosas, fazer com que nós estejamos atentos e sempre alertas para não deixar que a inobservância dela traga consequências nefastas. Falando dos nossos projetos. Fazendo um breve parênteses, que nós fazemos em todos os nossos eventos, nossas linhas de atuação são 3. Domus, Ars e Quaestio, sempre inspirados na cultura clássica romana. Domus, como domo, como a sua casa, cuide da sua grama antes de molhar a do vizinho. Então, vamos nos preparar, nós associados, vamos nos ajudar, vamos estudar, vamos aprender e vamos colocar em prática o que é, de fato, viver uma vida ética. Ars, alta cultura e virtudes como exemplo, que já desde os gregos antigos acreditava-se ser uma forma de você estar sempre buscando o que há de mais elevado para a melhor convivência com seus pares. E quaestio, que é compreender, estudar, entender toda essa filosofia por trás, a teoria, antes de agir, e aprender sobre os assuntos antes de opinar. Nas atividades Ars, nós temos a formação do acervo originário da Biblioteca Maria José Fonseca Bem Feito e a sua disponibilização em dimensão virtual, cada vez se tornando mais robusta. Eventos artísticos de difusão de alta cultura, esse ano ainda vamos ter pelo menos mais um, nós tivemos no ano passado, esse ano vamos ter pelo menos mais um, eu digo pelo menos porque existe um plano, projeto de trazer outros eventos, nossos associados participarem, é sempre uma chance de integração, e também de difundir aquilo que entendemos como uma sofisticação nas artes, e sua importância. Nós tivemos o evento Ars Magna 1, que foi uma palestra com a mestra Sônia Maria Vieira, e ela falou sobre sutilezas na interpretação artística. Dentro das atividades Domus, nós temos a questão da participação pessoal em reuniões fechadas,
não apenas essas abertas, mas também aquelas que vão trazer uma interação entre os seus associados, fazendo com que pessoas encontrem outras que tenham algum tipo de compatibilidade, de empatia ou de conexão dentro dos seus interesses. Networking. As atividades Domus como uma forma de olharmos para dentro de nós mesmos e depois apresentarmos muito mais projetos e trabalhos para o mundo, para a sociedade aberta. E o convênio com a Potentia Group, da consultoria, sobre a qual nós vamos falar ao final, para os associados. Atividades Questio, palestras, vimos realizando, nesses temas que aí os senhores estão vendo, fóruns sobre discussão sobre temas da atualidade e núcleos reservados, núcleo de segurança, núcleo de educação, núcleo cultural, jurídico. Então, se você tem interesse em algum desses temas, fale conosco e nós podemos viabilizar a sua participação e interação com aqueles que participam e dentro da sua especialidade. E estudos paralelos com apoio bibliográfico. Por último, nós gostaríamos de falar sobre um projeto que foi construído e que nós estamos buscando apoio para a realização e implementação, que é o projeto Paratus. Ele foi criado em um dos núcleos, núcleo da educação, naturalmente, e ele tem como público-alvo jovens entre 14 e 21 anos, em média, onde esses jovens eles vão receber conhecimentos voltados a como se tornarem cidadãos mais seguros, mais proativos e mais bem orientados nesse caos em termos de valores que nós podemos observar na sociedade, nessa falta de ética, como nós podemos ver nas estatísticas empresariais, ou seja, jovens que cresceram, que chegaram no mercado de trabalho, parece que ainda não sabem como se comportar. E que é importante nós conversarmos com eles antes, para que eles possam ter exemplos práticos e que possam aplicar isso no seu dia e se tornarem mais resolutos. Em particular, esses jovens, eles vão ser mais preparados para a questão da resistência contra ambientes de violência. E essa é a chamada principal. São valores e princípios voltados para o atendimento à necessidade de jovens que estão em comunidades carentes ou jovens que passam por evasão escolar ou que são vítimas de violência de todos os níveis. Falando brevemente sobre próximos eventos da nossa sociedade, nós estamos no radar com o lançamento do selo editorial, ainda vai acontecer nesse primeiro semestre. A Quinta Ágora Romana, que vai acontecer também no primeiro semestre, presencial, e novos programas e eventos para lançamento até agosto, sejam eles projetos, sejam eles programas como de debate, que nós já tínhamos no passado, que estamos mudando um pouco o formato para se tornar um pouco mais dinâmicos para o público em geral. É importante que aqueles que participam ou aqueles que, de alguma forma, entendem que o nosso trabalho é importante, ou eles se associem, ou eles realizem doações voluntárias. E nós vamos colocar aqui na tela nosso Pix, que é financeiro@potentiagroup.com, sendo que a Potentia é coligada à nossa estratégica. Então, as contribuições são no limite da capacidade de cada um e é totalmente voluntárias. Nós ressaltamos aqui quais são os deveres, estar de acordo com os princípios éticos, em primeiro lugar, e contribuir para a realização dos nossos objetivos, mas eles também recebem direitos, como essa consultoria. E ela é um convênio, novamente, da Potentia com a Res Publica, que vem nos mostrar que informação, principalmente nos dias de hoje, mas sempre na história da humanidade, foi muito relevante. Uma consultoria, o que ela vem trazer novas ferramentas ao conhecimento das pessoas e fazer com que as pessoas estejam cientes de realidades que muitas vezes elas desconheciam, por não ter acesso àquelas fontes, por não saber, por não fazer parte da sua realidade, estarem imersas nos seus trabalhos e nas suas vidas. Mas o mundo não para de girar. Então, segurança é um assunto muito importante e a Potentia vem, para os nossos associados especificamente, trazer a explicação sobre 7 domínios de segurança que se refletem na vida de cada um de nós, quer vocês queiram ou não, isso acontece. E, futuramente, aqueles que são associados vamos poder conversar mais a respeito. Nós já iniciamos as entrevistas preliminares, já temos alguns resultados e optamos por ser essa reunião estar sendo veiculada online para fazermos em separado com os nossos associados. Cada um deles será contatado individualmente nas próximas 2 semanas. E o espectro da segurança que está sendo apresentado para eles é a segurança físico-patrimonial, que é uma ponderação entre uma proteção da integridade física, patrimonial, de dados, capacidade de deslocamento e de retomada, no sentido de quase como um seguro, como que você reinicia a sua vida depois de uma situação impactante. E tudo isso vem pela vertente de inteligência da Potentia,
Esperamos que todos se associem e possam participar gratuitamente para que possam também desfrutar desse serviço. Nós queremos alterar o determinismo causado pela imprudência ou inobservância como forma de evitar problemas, nos anteciparmos aos problemas que surgirem e, em situações de força maior ou fortuitos, estarmos preparados. Essa consultoria ela funciona como seguro de patrimônio, saúde ou vida. É uma tentativa de mitigar danos ou eventuais danos. Queria agradecer a todos os que nos acompanharam até aqui, as pessoas que estão envolvidas e têm interesse em temas relacionados à ética. A ética, eu costumo dizer, ela é muito mais atraente do que parece. Mais uma vez, agradeço a presença de todos nesta agora encerrada quarta Ágora Romana. Boa noite.